Ah, agora sim, já foi. Tá, ok. Então, agora você passa para mim o host? Não, se eu passar para você, vai sair a tela. Ah, então tá. Então, Você me faz um sinal que eu mudo o slide para você. tá bom, tudo bem, combinado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Altair, tudo bom? Muito bem. Ah, você é a Sônia. Tá. Tá me vendo? Estou te vendo, sim, estou te ouvindo muito bem. Beleza. É Sônia de Ótimo. onde? Do Abramoff, do Front Farain. Desculpe. Desculpe. Escutou? Não, eu tô, tudo bem. É porque eu estava achando que você era lojista. Tudo bem. Não, Ok. sou do Front Farain, sou colega do Front Farain. Então tá. Então tá. Tudo bem. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês. A mim está me vendo também, seu Altair? Não, eu só estou vendo a mim, ao Felipe, a Priscila, só mais. A mim não, Não. só está me escutando. Só escuta. Ah, agora sim abriu a tela. Tá. Agora eu estou vendo Sônia, Carlos Campos, François, Ione, Adolfo. Ok, sem fotos. Que absurdo. Cheguei. Escreve uma coisinha aqui. Pode deixar. Tá, com certeza. E daqui a pouco tem a previsão do tempo e o autódromo do Rio. Sai ou não sai? A gente vê já já. Agora, 7h32. Janda resolveu testemunhar a favor de Deus e Dino acaba muito longe demais. Você está no mudo. Você tem que se desmutar. Ok. Tudo bem, isso eu já fiz. Agora, você pode colocar a primeira tela para mim? Ou eu tenho que fazer o share screen aqui? Não, sou eu que vou fazer, mas eu estou vendo se tem gente querendo entrar. Tá, ok. Bom, são 7h33. Então tá, a gente já começa. Já começa? Já, pessoas que forem entrando depois, Tá, para não atrasar o horário. tá bom. Espera aí. Só um minuto. Como é que eu tiro isso aqui? Tá. Ok. Tá todo mundo vendo a tela? Eu Tá? estou. Eu estou. Então tá bom. Eu não consigo ver todos que estão participando. Então, como eu estou com a tela aqui com a apresentação, eu posso começar a apresentação? Vocês estão de acordo? Pode, seu Altair. Então, está bom. Boa noite a todos que esteja vendo os participantes. Eu estou vendo poucos participantes, embora eu saiba que tenham mais, mas não aparece aqui na minha tela. Bom, geralmente eu coloquei que o comércio no Centro Médico Botafogo se trata de uma galeria
do Centro Médico, que fica em Botafogo, em frente a Cobal. Eu tentei me basear essa apresentação na experiência que ocorreu no momento em que veio a saber essa pandemia. Desde o momento que nós viemos saber da pandemia, e o ser humano, a gente cada vez mais descobre, dizem que não gostam de rotina, mas quando sai da rotina é um problema, todo mundo se perde. O que começou a acontecer na nossa galeria foi um desencontro total de informações, cada um achando sem saber para onde ia, que acabaria fechando, ou ter que fechar a sua loja. Então, eu vou tentar fazer um histórico das ocorrências e também as decisões que nós da Complicitar tomamos, levando em conta que nós já estamos na galeria há 27 anos. Então, acumulamos uma experiência de 27 anos e nunca ocorreu um fato igual a esse de estarmos fechados por um tempo tão prolongado sem saber o que iria ocorrer. Então, como é que começou? Nós, por exemplo, ouvimos as notícias que ocorriam na China, na Itália, cada um com seus problemas, passando para outros lugares, até que acabou chegando no Brasil. E no Brasil, em março de 2020, que foi o início do fechamento, isolamento, e foi aquela balbúrdia sem saber o que fazer. Não. Volta para trás. Voltei. Então, quando começou o dia... A nossa decisão foi no Desculpa te interromper rapidinho. Tem alguém com o microfone ligado que está dando interferência. Vou pedir, por favor, para todo mundo deixar o microfone desligado, senão o áudio não fica bom. Quem quiser perguntar, fazer perguntas, tem um sinalzinho assim de levantar o dedo, tá? Ou escreve no chat. Pronto, desculpa. Quando chegou em março de 2020, que foi o início da tomada de decisões, havia um desencontro geral, todo mundo, ninguém sabia, nem o governo federal, nem o governo estadual, prefeitura, estava tudo confuso. E o pior é que, além das notícias desencontradas, os próprios decretos, inicialmente, também tiveram que ser refeitos. Então, era lançado uma MP e, no dia seguinte, ou 2 dias depois, ela tinha que ser modificada para que nós pudéssemos entender, inclusive, a maneira de agir. No caso da nossa galeria, nós temos um WhatsApp de lojistas. E esse WhatsApp de lojistas, e como eu não jogo nada fora, a coisa foi impressionante, a verdade, de pessoas que falavam de um lado e de outro, e os termos mais ou menos o seguinte: vamos ter que não conseguimos pagar aluguel, não vamos conseguir pagar funcionários, fornecedores e por aí adiante, e ninguém sabia ao certo o que fazer. Quando surgiu a MP 936, que foi praticamente a que norteou a inclusive com os funcionários, havia realmente 2 coisas: ou a suspensão, ou então uma negociação de hora, quer dizer, uma redução de carga horária. Mas esbarrava em outro problema, que os sindicatos teriam que participar nessas decisões. E os que recorreram a sindicato tinham mais ou menos o seguinte: eles cobram R$400 de qualquer coisa. Então, se isso era fake news, se era boato, porque eu não recorri, e sem saber se realmente estavam cobrando ou não. Mas isso foi o que surgiu. Então, vocês podem imaginar o seguinte: a loja, suspensão de funcionário ou redução de carga, eliminar tudo que é possível em termos de
custos e ainda ter que pagar a sindicato para poder homologar o acordo. Nessa barra que ocorreu, algumas opções conversadas entre os lojistas e para fora. Por exemplo, fazer o quê com os funcionários? E, no final, o funcionário ele estaria pagando o pato por isso aí. Então, férias coletivas era uma opção. Ou férias individuais, redução da carga horária, suspensão do contrato de trabalho, ou, pior de tudo, demissão. E demissão é uma coisa que fica marcada, porque se a pessoa está numa fase dessas, ela está condenada a ficar desempregada. Não tem outro jeito. Entendeu? Então, eu, pelo menos, pensei, isso, eu acho que nós temos que esquecer da demissão. Quem deu apoio às lojas, bastante apoio, informando o máximo possível, foi o Cindy Lojas, que dava notícias e informativos para que a gente pudesse saber como agir em relação a isso. Você pode parar outro. Bom, nós optamos, no nosso caso, na nossa loja, nós optamos pela suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. E eu vou explicar um pouco mais adiante, até nós chegarmos a esse ponto, por que nós fizemos isso. Bom, mesmo que houver, mesmo que interferência. Tá. Bom, Por favor, deixa seu microfone desligado. Bom, mas mesmo com relação a você tomar uma atitude de fechar a loja ou suspensão, tem uma pergunta. E quando é que nós vamos retornar? Bom, nós fizemos por 60 dias. E se daqui a 60 dias, como é que nós vamos fazer se nós não tivermos condição de retorno? Depois o governo elaborar e estender mais algum prazo. Nós não fizemos isso, mas quem quis aumentar o prazo de suspensão pôde também fazer isso. Dificuldades em definir os caminhos a seguir. Na volta, como é que fica a volta? Se nós ficamos 60, 90 dias com a loja fechada, como é que ela estaria? Em que condições ela estaria? A bagunça que estaria lá dentro, dinheiro e por aí adiante. Tá? E, mais ainda, as decisões governamentais demoradas, muitas vezes confusas. Vou explicar por que confusa. Por exemplo, o governo estabeleceu que tinha, para pequenas e médias empresas, o PRONAMP, que seria uma forma de ajudar as pequenas e médias empresas a poder reerguer. No entanto, no dia que foi anunciado, e as pessoas que foram ao banco, no caso, o Banco Itaú, por exemplo, onde eu sou correntista, de manhã conseguiu fechar. À tarde, tinha mais dinheiro. À tarde já não tinha mais condição de fazer o PRONAMP. Então, isso foi outra coisa confusa. Quer dizer, um lojista que está esperando, está precisando de ter esse dinheiro para retorno, não estava conseguindo esse dinheiro. Sindicatos patronais e de empregados, eles, pelo menos, até o mês, não estavam mais cobrando taxa para poder fazer isso, que seria, a meu ver, um absurdo, cobrar taxas para terem os acordos. Eu acho, inclusive, impraticável fazer isso pela quantidade de funcionários, quantidade de pessoas que acabaram ficando ou em suspensão ou em redução. Priscila, mais um. No caso, eu vou falar, eu sei cada lojista, colega meu, que está na galeria, cada um pensou de uma maneira e agiu de alguma maneira e também com os próprios problemas. Tinha situações, por exemplo, que funcionários aposentados
O funcionário aposentado, como ele já tem um recurso que ele já estava ganhando, e isso vale pelo CPF, não era possível fazer suspensão de contrato de trabalho ao funcionário aposentado. Ele não ganharia nada, ele não ganharia o benefício. Então, essas decisões também eram complicadas, porque se você é funcionário ganhando algum benefício, ele não pode ganhar 2 benefícios e por aí adiante. O nosso fechamento da nossa loja física foi em 19 de março de 2020. E nós tomamos a decisão de fechar totalmente, nós cancelamos um online. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão que se nós mantivéssemos um online, teríamos que vir à loja para poder atender aos que colocasse os pedidos e colocar para o correio levar, quer dizer, embrulhar, preparar nota e por aí adiante, iria expor ou o funcionário ou iria expor nós mesmos. Inclusive, eu e minha mulher somos considerados risco. Então, já naquela faixa de risco, então não podíamos pensar em atuar na loja sobre o risco de algum problema. Então, como já falei antes, entre a suspensão da carga de trabalho das meninas ou a redução de carga, a gente optou por suspensão e o governo começou, então, a pagar as nossas funcionárias. Então, durante 2 meses, nós não tivemos pagamento de salários, mas elas não saíram perdendo. Elas tiveram os recursos depositados. E foi essa a nossa opção. A outra. Fizemos a reabertura da loja física no dia 22 de junho, totalizando 95 dias de fechamento. No entanto, no dia 22 de junho, o que a gente fez? Primeiro, combinamos a limpeza do ar-condicionado. Nós temos 2 ares condicionados na loja, no andar de baixo. Combinamos que a limpeza tinha que ser feita. Foi desmontado o ar-condicionado, limpo e recolocado. Depois, no mesmo dia, marcamos a detetização da loja e a sanitização e, à tarde, a rearrumação da loja e a retirada de todos os provadores. Nós somos uma perfumaria. Uma explicação. O decreto estavam proibidos os provadores devido ao manuseio que isso poderia dar e seria uma forma de transmissão da Covid. Então, nós tínhamos que tomar cuidado e obedecer a todas as condições impostas de horário, o que poderia ficar, os afastamentos do caixa, nós deixamos uma marca no chão para que o cliente não chegasse muito do balcão e por aí adiante. E também cuidando para que não entrasse muita gente para não provocar problema. E o uso de máscara, evidentemente. Tá? Priscila, o outro. Nessa retomada, então, as nossas funcionárias, tá? Que são as 3 funcionárias que trabalham conosco, e a prefeitura estabeleceu 10 regras de ouro. E essas 10 regras de ouro, que estão lá na loja e que devem ser seguidas por todos, nós procuramos cumprir todas essas regras estabelecidas para que ficássemos totalmente dentro da lei. Fiz aquisição de todos os equipamentos de proteção individual, quer dizer, cada uma, não só as máscaras, face shield que está na loja, álcool gel, tudo que é necessário, tudo que foi estabelecido nas chamadas 10 regras de ouro, nós vamos lá e expusemos também, se o cliente quiser ler o que está lá escrito, ler, e nós obedecemos isso tudo. Com relação ao horário, a prefeitura a semana ela estabelece alguma permissão de extensão de horário. Então, a gente tem obedecido todos esses horários
eu estou meio confuso até para saber o horário atual, porque a cada semana mudava. Se não, atualmente, de 11 até as 19. É esse o estabelecido para as lojas. Mas eles estabelecem para shopping, que tem um horário, para loja de rua, outra, e nós somos lojas de galeria. Também gerou um pouco de dúvida onde que a gente se enquadraria, se nós não somos nem rua, nem shopping. Mas está valendo, então, o horário atual mais próximo do horário de rua. Tá? Entre as 10 regras de ouro, tem também a questão de termos termômetro, álcool gel na loja. Com relação ao termômetro e álcool gel, a própria galeria, quer dizer, quem vem se consultar com o médico ou comprar nas lojas, a própria galeria providenciou o termômetro, álcool gel, afastamento, está tudo marcado no chão dentro da galeria. Mas nós também fizemos dentro da nossa loja para poder cumprir os objetivos. Tá? Agora, as opções operacionais da nossa loja. Uma das coisas que a gente bateu o martelo desde o início, em vista das confusões e das complicações, nós queríamos evitar, de todas as formas, empréstimos e endividamento. O que a gente fez? Logo no início, a gente fez negociações com os nossos fornecedores. Tá? A imensa maioria dos fornecedores entendeu o nosso problema e, inclusive, sem cobrança de juros, sem nada, eles ampliaram prazos para que nós pudéssemos fazer os pagamentos. Isso, é lógico, nos beneficiou em termos de a gente evitar de qualquer maneira. A única vez que a gente pensou em fazer algum empréstimo foi do Pronamp, que foi esse tal, que depois o Itaú fechado. Então, imaginem só, a única vez que a gente pensou em alguma coisa, já foi proibido para nós esse tipo de empréstimo. Tomamos um cuidado muito grande, embora a loja não fechasse, a loja estivesse fechada, nós continuamos cuidando do nosso fluxo de caixa para manter um equilíbrio entre os desembolsos e os recebimentos. É importante para nós ver até onde a gente poderia aguentar sem algum empréstimo, que era o que a gente queria evitar, e posso dizer a vocês que a gente conseguiu chegar ao fim dessa jornada. Hoje a loja já está reaberta e nós não fizemos empréstimos, e o endividamento, na verdade, ele foi absorvido por nós mesmos, dos nossos recursos pessoais. Nós colocamos em favor da loja não entrar no empréstimo. Se a loja puder, o tempo que ela tiver para poder fazer isso, verá para nós aquilo que nós emprestamos. Mais um, Priscila. Então, já estou no final da apresentação, que eu chamo o nosso novo normal. Nesse momento, a gente está fazendo maciçamente a ampliação de vendas externas. Quer dizer, nós estamos em o e-commerce, intensificação de vendas por mais canais. Nós temos marketplaces, Facebook, Instagram, WhatsApp. Talvez alguns não saibam marketplaces. Marketplaces são empresas que elas têm toda a estrutura de comércio eletrônico já prontas. Então, elas favorecem, elas cobram, lógico, uma taxa a isso, mas elas têm a estrutura montada de acordo com o correio e tudo, para fazer com que ela possa vender através desses canais e atender aos clientes no Brasil inteiro. E estamos enfatizando marketing, Facebook, Instagram, WhatsApp e o nosso próprio site. Tá? Já são 3 anos que a gente está investindo no comércio eletrônico
a loja física é a nossa principal fonte, o crescimento do online está ocorrendo, ainda é a loja física que, posso dizer, mais 60%, 70% da nossa venda continua sendo a loja física. O restante é do online. Mais uma, Priscila. Foi essa a minha apresentação. Eu agradeço a vocês e as perguntas, caso tenham ocorrido, ok? Eu vou deixar para o final. A gente responde a todas as perguntas, seja por chat ou fazer por voz. Eu vou passar agora para a Priscila fazer a parte dela, que é na parte exatamente do e-commerce, o que nós estamos fazendo nesses últimos 3 anos. Com a palavra, Priscila. Priscila, você está com o microfone fechado. Está fechado o microfone. Pronto. Eu estava tentando porque... Oi, boa noite, gente. Desculpa, está todo mundo me ouvindo? É que quando eu compartilhei a tela, eu sumi aqui do lado, eu não estava me achando mais nesse monte de quadradinhos aqui. Mas então tá, vamos lá. Eu vou contar para vocês um pouco hoje da nossa jornada na Cumplicitar, na entrada do e-commerce, ok? Então, tudo começou em 2015, quando a gente começou a perceber que o consumidor estava mudando de comportamento, né? Quer dizer, o consumidor começou a mudar de comportamento e começou a migrar mais para o mercado online, fazer compras nas lojas virtuais, até antes, né? Desde o ano 2000. Mas em 2015 a gente começou a perceber uma queda nas vendas e uma migração de um grande número de consumidores para essa nova forma de consumir. Inclusive perfumes e roupas que no início do e-commerce eram produtos assim que tinha aquela questão de experimentar, né? Então o consumidor tinha uma certa dificuldade de comprar online, né? Mas isso depois foi mudando. E aí, várias pessoas falavam assim para a gente, olha, vocês têm que entrar no mundo virtual, tem que abrir uma loja virtual. Eu compro lá da China, lá é mais barato, né? O mundo está migrando para tudo isso. E aí eu falei, tá, tudo bem. Então tá, vamos abrir uma loja virtual. A primeira proposta que eu recebi foi assim de um valor bastante alto para colocar uma loja virtual. Eu falei, puxa, é muito caro, né? Será que vai vender? Será que não vai? Tinha várias dúvidas. E aí comecei a estudar. Né? E comecei a perceber essa questão desse paradigma, né? Da teia de aranha e do leão. Né, que não só o consumidor estava mudando, mas também a forma dos lojistas venderem também estava mudando. Então, o que é essa teia de aranha que eu ouvi numa palestra recentemente? Antigamente, o comércio, o varejo, ele se preparava, era que nem a teia de aranha. Ele montava a teia, se preparava todo para receber o cliente, para o cliente cair na teia dele. Então, a loja tinha que estar bonita, arrumada, iluminada, limpa. E quando abria a porta, ficava esperando o cliente entrar. Hoje em dia,
não é mais tanto assim. Os comerciantes, o comércio, o varejista, ele tem que ser como um leão, ele tem que ir à caça do cliente. Não dá mais para montar a teia e ficar parado esperando. Então, foi essa visão assim, da aranha e do leão que me fez entrar de cabeça nesse mundo virtual. E aí eu comecei a estudar. E aí comecei a descobrir um monte de palavras que eu nunca ouvi na minha vida, um monte de informações que eu nunca pensei que existissem. E eu percebi que esse mundo virtual é muito maior do que a gente imagina, né? Não é só abrir uma loja virtual. Tem assim muito mais coisas além disso. Então, aqui são algumas das palavras que tem, né? Cada uma delas tem um significado que eu não vou explicar aqui, porque o objetivo não é dar aula de marketing digital, mas cada coisinha dessa cada palavra dessa é um ramo, um segmento que tem gente especialista em cada item desse. Eu separei aqui um vídeo do Google que mostra um pouco como é que o Google vê o comportamento do consumidor nesse momento. Vou botar aqui. Oi. Estamos te ouvindo de novo, Priscila. Oi, só um minutinho que eu quero... Me perdi aqui nas telas. Tem alguém falando. Espera aí. Esse daqui. Espera aí que eu me perdi na minha apresentação. Pronto. Voltei. Estão me escutando? Sim. Sim. Bom, então eu estava aqui, né? Mostrei esse vídeo do Google para mostrar que, sei lá, 15 anos atrás era impensável você... tudo que você precisa hoje na vida você procura no Google, né? Tudo. Não é só no varejo, é para tudo que todas as intempéries que você tem na vida, todas as necessidades que você tem, se você quer aprender alguma coisa, se você quer estudar, se você precisa consertar alguma coisa, se você quer aprender a cozinhar, enfim, está tudo no Google. Então, o varejo ele tem que também caminhar para estar alinhado com o Google, porque tem que estar presente lá também. Bom, e aí
Então, em 2017, continuando aqui na minha jornada, eu comecei a perceber que realmente esse mundo da internet era vasto demais e que eu precisava era me qualificar um pouco antes de abrir simplesmente uma loja virtual. Então, em 2017, eu fiz meu primeiro curso, que se chama E-Commerce do Zero, que foi assim, um divisor de águas para mim, onde eu consegui ter uma noção da imensidão que é o mundo virtual. Depois, em 2018, fiz o outro Viver de E-Commerce. Em 2019, outros cursos também, de Google, de Facebook. E agora, em 2020, também continuo me aprofundando no Google, que é assim é uma imensidão que são muitos estudos que precisam para você começar a dominar essa ferramenta, para você conseguir aparecer nas pesquisas e aparecer no Google. Bom, o e-commerce da Complicitar, começamos então em 2017 vendendo no Mercado Livre. No início era assim, uma venda por semana. E depois de um ano a gente conseguiu passar a vender todos os dias pelo menos uma venda. E antes da pandemia a gente estava numa faixa de 10 vendas por semana. E em 2018 a gente entrou no B2W. Para quem não conhece, o B2W é o grupo Americanas, né? E a gente também começou a vender nessa média de uma venda por dia. Para quem não sabe, marketplace é um desses termos na internet que significa um lugar de mercado, né? Como se eles fossem shopping centers virtuais. Então, a gente tem qualquer lojista, qualquer varejista pode criar sua loja dentro desses shopping centers virtuais, e existem vários. O Magazine Luiza é um, a Amazon, o Carrefour, o Mercado Livre, o B2W, enfim, existe uma infinidade de marketplaces. Parece até que agora os shoppings também vão virar marketplaces. Bom, a nossa loja virtual foi lançada em dezembro de 2019, quer dizer, aquele projeto inicial, que era abrir a loja virtual lá em 2015, na verdade, só ocorreu agora em 2019, porque quando eu fui me qualificando nesses cursos, eu aprendi eu aprendi assim, a gente decidiu que entrar pelo marketplace era melhor do que abrir a loja virtual direto, porque ele já tem toda a estrutura de marketing, de negócio, então é muito mais fácil vender nos marketplaces do que na sua própria loja. Porque a loja virtual você tem que investir muito em marketing, senão ninguém conhece a sua loja, ninguém vai chegar nela. Então você tem que estar sempre investindo bastante em marketing. Bom, então essa é a nossa loja, que foi lançada em 2019, dezembro, né, de 2019. Que ela é um bebê ainda, né? Porque janeiro, fevereiro e metade de março ela estava sendo trabalhada, depois veio a pandemia. Paramos e agora estamos retomando com ela. Né? Então, 2020, transformação de anos feita em semanas. Isso eu ouvi numa palestra recentemente e faz todo sentido. Dá licença, Priscila. Pois Priscila, não? eu não estou vendo a apresentação. Você está passando a apresentação? Eu estou. Não está compartilhando. Ah, não? Não. Deixa eu ver aqui, então, o que aconteceu. Deve ter saído quando eu saí do... Eu estou vendo tudo. Tá vendo? Tô. E agora? Agora estou vendo. Eu também estou vendo, eu também estou vendo. Querem que eu volte um pouquinho? Por mim, Não, não. por mim estava ótimo. Por mim estava ótimo. Só que você começou a falar como se estivesse na apresentação e eu não estava vendo. Ah, então tá.
Então, eu vou continuar daqui. Então, transformação de anos feita em semanas, né? Isso eu ouvi recentemente numa palestra, que com o efeito da pandemia, né, o mundo online precisou, como é que eu posso dizer? Ela evoluiu muito mais rápido do que o que evoluiria se não tivesse a pandemia. Então, o mundo digital estava num processo de evolução, mas com a pandemia, todo mundo precisou entrar rápido na internet, precisou melhorar seus processos de venda online, até por uma questão de sobrevivência. Então, houve uma evolução muito grande e muito rápida, porque todo mundo precisava continuar vendendo de alguma forma, todo mundo que eu digo, quem é do comércio, né? Precisava continuar vendendo de alguma forma, e o modo remoto foi o único jeito que foi possível perante o isolamento social. Então, os comerciantes tiveram que começar a vender pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, começar a investir, tiveram que aprender a mexer nessas ferramentas. Então, foi tudo assim para ontem, né? E os maiores desafios nessa jornada toda, né? Primeiro desafio foi um aprendizado num universo totalmente novo. Realmente esse mundo digital é de uma imensidade assim, enorme. Compreender que o consumidor mudou, né? A gente, como consumidor, a gente também mudou. E a gente tem que entender, a gente como lojista, que esse consumidor agora está mais exigente, pesquisa preço na internet antes de comprar, procura se informar sobre o produto, procura informação sobre ele, procura indicação, tenta trocar ideia com quem já comprou. Então, o consumidor está muito mais assim, exigente e rigoroso. Bom, falando da loja virtual, o maior gargalo é o cadastro de produtos. Como é difícil você pegar fotos boas, fazer fotos boas e descrições boas para que o cliente possa entender o que é aquele produto sem ele estar pegando no produto, sem ele estar sentindo aquele produto. É um desafio assim, enorme. E nos marketplaces ainda tem exigência, tem que ter fundo branco, tem que ter um tamanho tal, não pode ser muito pequeno, mas também não pode ser muito grande a foto. Então, é realmente uma trabalheira do cão cadastrar produtos. O quarto desafio é controle do estoque, né? A gente que tem uma gama de mais de 1000 produtos, é muito fácil o estoque acabar e a gente não atualizar o estoque no site e acabar vendendo o que não tem. Então, o controle de estoque também é um desafio enorme. Tivemos que aprender outras formas de receber, de ter os pagamentos, meios digitais, sem ser presencial, né? A logística, o correio, né? O que a gente ia fazer com o correio? Quando começou a pandemia, o correio parou de entregar também. Tinha gente esperando a mercadoria chegar por 2 meses. Então, a logística foi um problema e ainda é, porque não existe um concorrente à altura do correio. E com relação à logística também, a gente teve que implantar entrega com motoboy assim, em tempo recorde. Serviço de atendimento ao cliente, tudo à distância. Então, atendimento telefônico, atendimento por WhatsApp teve que ser mais assim, elaborado. Devolução de produtos, isso é uma característica do e-commerce. Quando você consumidor, compra pela internet, você tem o direito de devolver o produto. Quando você compra na loja física, não, você não tem esse direito, porque você está experimentando o produto, você
você não tem o direito de devolver. Mas no e-commerce você tem esse direito. Então, a gente tinha muito medo assim, de ter venda e ter muita devolução, né? E o último e nono desafio é a comunicação, o marketing digital. A loja virtual, se você não fizer um marketing forte, ninguém te conhece, ninguém te encontra e você não vende nada. Então, isso também precisa de bastante investimento. Bom, o futuro, né, do varejo. Tudo que eu falei até agora foi tudo que a gente fez até onde a gente está nesse momento, né? O que eu vejo assim para o futuro, né? Live commerce. Isso é uma coisa que já está acontecendo na China, que são nas lojas virtuais, você tem pessoas fazendo lives, apresentando produtos e você pode comprar ali na hora, falando como se você estivesse falando com um vendedor, só que isso pela internet, por uma live, né? O contactless, que é uma expressão que surgiu também com a pandemia, que você não pode tocar em nada, né? Por causa do coronavírus, né? Então, estão surgindo provadores digitais, ou seja, você tem imagina uma roupa, você entra numa cabine, só que você não vai experimentar a roupa. Aquela cabine vai tirar uma foto sua e vai projetar a sua imagem com aquela roupa vestida. Entendeu? E, por exemplo, maquiagem, mesma coisa. Você tem uma tela, assim, tipo um tablet, onde você escolhe o que você quer usar de maquiagem e ele te pinta na tela, não fisicamente no rosto. Né? Meio de pagamento. Já estão falando de pagamento através de reconhecimento facial. Se hoje a gente acha que o meio de pagamento por aproximação é bastante evoluído, já estão estudando pagamento por meio de reconhecimento facial. Logística, existem estudos para entregas com drones. O RFID é uma etiqueta que coloca no produto, então isso já tem muito lá fora, que é assim, eles conseguem identificar os seus produtos por radiofrequência. Então imagina você no supermercado, com um carrinho cheio, compras de mês, tá? E é uma tormenta passar no caixa, né? Você fica horas passando produto por produto, né? No caixa, registrando, e a pessoa empacotando um por um, né? Com essa tecnologia do RFID, eles conseguem ler o seu carrinho inteiro de uma vez só. E ver tudo que você tem ali, as quantidades, o preço, e somar em minutos. Ou segundos até, né? Nem sei. Mas é muito rápido. Outra coisa que está também evoluindo é o Google e o WhatsApp como sendo ferramentas de venda. Né? Por exemplo, o WhatsApp lançou agora, na pandemia, o pagamento pelo WhatsApp. Só que aqui no Brasil já foi barrado, né? Então, você imagina, você pode fazer toda a transação pelo WhatsApp e ainda pagar. Porque hoje em dia você fala com o vendedor pelo WhatsApp, escolhe o produto, mas na hora de pagar você é encaminhado para outro aplicativo, né? Para poder efetuar o pagamento. E o Google está fazendo a mesma coisa que o WhatsApp, está bolando formas de você fazer toda a sua compra pelo Google. Tá? Então, isso assim é o que vem por aí, do que eu pincelei, né? Óbvio que pode ser que algumas dessas coisas não aconteçam, mas é o que estão se falando sobre o futuro. Bom, é isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade.
Podem abrir os microfones de perguntas. Podem abrir os microfones para fazer as perguntas, se quiserem, senão a gente encerra. Posso falar? Claro. Bom, meu nome é Fernando Teixeira, tá? Oi, Fernando. Fui convidado pela doutora Regina a participar aqui dessa live. Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa, né? Isso já abrange, né, tudo que vocês colocaram aí dentro dessa mudança toda no comércio, né? Eu gostaria de saber o seguinte, tá? Nós estamos aí ouvindo todos os dias sobre esse novo imposto que está sendo proposto pelo governo justamente no comércio eletrônico. Então, quer dizer, como é que vocês estão se preparando financeiramente, contabilmente para isso, né? E só acrescentar o seguinte, toda essa última parte aí que você falou do novo futuro, ela já está ocorrendo e vai ser efetivamente colocado na prática com a nova tecnologia do 5G. Né? Isso já é esperado realmente e vai ser daí para cima mesmo. Tá? Isso tudo que você falou já está na prática lá fora. Sim, na China e na Índia já é. Nós vamos ter isso recentemente aqui no Brasil. Provavelmente o ano que vem já vai começar a operar esse sistema, né? E temos que nos acostumar, é a modernidade. Não adianta querer viver do passado, né? Exato. A vida é assim. Então, quer dizer, é isso, só trazer, né, essa questão, né? E para que seja refletida, né, a questão do imposto e que realmente as pessoas têm que se adequar mesmo, né? O mercado imobiliário vai mudar, todo o sistema vai mudar, né? Nós estamos vendo aí hoje um desalojamento, né? As empresas estão mudando justamente por causa dessa pandemia, foi um start, né? Então, grandes empresas estão fechando os escritórios e tornando tudo virtual, né? O mundo virtual é o presente. É só isso, para não tomar muito tempo, gente. Então, beleza. Sobre o imposto, né, que querem taxar, né? A gente ainda não parou para pensar muito em como vai se preparar para isso. Na verdade, a gente tem assim, meio que uma esperança de que isso não vá adiante, porque a gente já paga o imposto sobre circulação de mercadoria, né? Então, eu não sei, não estudei muito a fundo, mas me cheira a bitributação. Então, eu tenho uma esperança de que não vá adiante, mas como tudo no Brasil às vezes não são assim tão corretos, pode ser que infelizmente realmente a gente venha a ter esse imposto aí nas transações virtuais. Sobre o futuro que você falou, realmente, isso tudo já está acontecendo na China e na Índia. Essa realidade do e-commerce no mundo asiático, né? Não só na China e na Índia. E a tendência é chegar aqui realmente em breve. Vocês acham... Alô? Oi, estou escutando. Posso fazer? Vocês acham que as lojas físicas, a tendência é fechar e aumentar as lojas virtuais? Não. Na minha opinião, e o que eu escuto também, assim, dessas palestras que eu participo, é que a loja física ela não vai morrer. Tá? Agora, realmente, as lojas físicas elas precisarão ter uma convergência de físico e virtual, porque hoje o consumidor ele é um só e ele procura as informações no mundo virtual e vai fechar na loja física, ou ele vê primeiro na loja física e vai fechar na loja virtual. É como se fosse tudo a mesma coisa. E cada pessoa tem um jeito de consumir, de escolher como é que vai ser o seu consumo. Então, as lojas, tanto física como virtual, é como se fizessem parte da mesma coisa. É que nem uma loja sem vitrine. Não existe. Você acha que o percentual vai mudar? Eu acho.
falou que 70% é no físico e 30% no virtual. Você acha que a tendência é mudar? O virtual ser maior do que o físico? Acho. Eu acho. Minha opinião. Mas eu acho que uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Entendeu? Tanto é que, por exemplo, existem lojas que começaram só no virtual e estão abrindo lojas físicas. Por exemplo, lá na China tem loja física do Alibaba. A Amazon abriu loja física também, a Amazon Go. Então, não é assim essa tendência só de todo mundo para o virtual e acabar com o físico, não. As lojas têm que ter essa convergência. Todas as lojas têm que ter todos os meios, tanto físico como digital. Porque tem gente que prefere ir no físico, tem gente que prefere ir no digital, tem gente que varia dependendo do produto que está procurando. Então, tem que ter as duas opções. Né? É como se as lojas, como eu estava falando da vitrine, né? Toda loja tem uma vitrine. Então, toda loja vai ter que ter também sua loja virtual. Mas isso aqui são opiniões, né? A gente não sabe ainda o futuro, como é que vai ser, de fato, né? Mas como o Fernando falou, não vai ter muita volta, não. Verdade. Eu posso acrescentar que isso está diretamente ligado à questão das gerações, tá? Porque minha filha, por exemplo, se deixar é tudo internet, né? E eu não, eu já sou uma pessoa que eu prefiro ir pegar no produto, como você falou, a questão ali da loja, né? Sentir o produto, né? Ver se está bom, né? Eu tenho restrições ainda nessa questão virtual, né? Mas nesse sentido também de segurança, né? Muita situação. Chega na hora de pagar, eu falo, pô, e se eu pagar esse troço não chegar? E como é que eu sei que eu estou pagando a pessoa certa? Quer dizer, tem todo, né? Mas nós vamos nos adequando. Eu já faço, já uso banco, né? Tive uma resistência muito grande a operar banco, mas a verdade é essa. Conforme as gerações vão surgindo, né? As novas, a tendência lá na frente, né? Realmente ter essa questão. Mas tem o lado também, né? Psíquico da coisa, que é o passeio, né? A gente vai ao shopping. Não é só para ir na loja, né? É para também se divertir, sair, andar, né? É um local seguro. Então, quer dizer, tem várias situações, cada caso é um caso, né? Temos lá em Búzios, né? A Rua de Pedra, né? Quer dizer, as lojas são ali, aquilo ali não pode acabar, nem vai acabar nunca, né? Por quê? Faz parte do próprio visual da cidade. Então, é uma questão que realmente fica para frente. Exatamente. Os shoppings, inclusive, eles estão querendo se caracterizar por um local de entretenimento, de lazer, né, assim, não necessariamente um lugar onde você tem várias lojas para comprar alguma coisa, e sim um lugar para onde você possa passear, ver as vitrines, ver as novidades, sem compromisso de comprar nada, só para conhecer. E todos nós como consumidores, pode acontecer de ver um produto no shopping, ficar assim meio, puxa, que bacana, depois vai para casa, investiga na internet, amadurece, e pode acabar comprando pela internet, mas a jornada de compra começou ali no shopping. E o mesmo pode acontecer também o contrário, você pode começar a sua jornada de compra na internet e acabar efetivamente comprando no shopping ou numa loja física. Enfim, cada pessoa, em cada situação, dependendo de cada produto, é que vai definir como é que vai ser. A verdade é que não existe mais essa divisão físico e digital. Não pode existir. Os lojistas, o comércio, ele tem que convergir para ter as duas coisas integradas e permitir que o cliente possa
comprar do jeito que ele quiser, pelo meio que ele quiser, no que se sentir mais confortável. Priscila, nesse momento de pandemia, você viu esse comércio digital, ele realmente ajudar a loja a se manter junto do cliente? Vi sim. Por exemplo, quem é que aqui fazia compras de supermercado pela internet antes da pandemia? Não. Ninguém. Uma vez ou outra, né? Um pedido Mais ali. raro, né? Eu nunca. Olha, eu que botei a internet da Complicitar, a loja virtual da Complicitar na internet e tudo, nunca tinha feito compras de supermercado pela internet antes da pandemia. Foi a minha primeira vez. Pois é, Priscila. Acontece o seguinte, nós estamos vivendo uma revolução dentro de outra revolução. Porque nós tivemos a revolução tecnológica, a internet, isso tudo. Só que isso vinha caminhando num determinado ritmo. Agora, a pandemia acelerou isso, pisou no fundo do acelerador. Então, muita gente que até desconhecia ou não ligava para entender. Meu Deus, eu fazer compra de supermercado, eu comprar isso aqui, experiência doméstica aqui em casa. Tá? O embarque nas compras virtuais foi total. Tá? É supermercado, é uma pessoa que aparece aqui, hoje nós recebemos uma pessoa nova, é compra de livro, é compra de material de limpeza, enfim, é uma super aceleração e não tem volta. A meu ver, isso não tem volta. Tá? É acelerado agora e vamos em frente. É isso aí. O senhor me fez lembrar, tá, que, por exemplo, eu nunca tinha... O mercado eu não consigo fazer pela internet ainda hoje, mas eu agora tenho diversos fornecedores, coisa que não existia. Eu tenho fornecedor de carne, de peixe, de massa, de legumes, diversos fornecedores que são melhores que os mercados. Olha, eu vou dar um super exemplo. Vou lhe dar um super exemplo. Eu fiz uma compra na Droga Raia e recebi em 10 minutos. Acredita? Foi por drone? Não, foi o log. Foi na log. O log. Motocicleta. Mas, olha, eu não podia acreditar, porque eu tinha que tomar um remédio, me foi receitado às 11 horas, eu tinha que tomar ao meio-dia, e eu vi ali turbo entrega. Tá? E não era tão caro, não. Bobagem. Eu digo, vou experimentar isso. Experimentei em 2 vezes. Uma foi entregue em meia hora, a outra foi entregue em 10 minutos. Opa! Não tem volta, não tem volta. Tá? Nós compramos uma panela no Mercado Livre e foi entregue no dia seguinte. Livraria da Travessa, já compramos diversas vezes. Isso é inexorável. Deixa eu só acrescentar uma coisinha interessante que eu não esperava de forma alguma. É que eu comprei esses dias, eu tive que comprar um notebook para mim, por necessidade. E na hora de comprar, apareceu lá no fechamento da compra, prazo de entrega em 14 dias úteis. Tudo bem, vou esperar 14 dias úteis, não tem jeito. 2 dias depois, chegou na minha casa o notebook. Então, a logística, eu fiquei espantado. Em 2 dias, eles entregaram. E não é só eu ouvido agora que a logística está realmente numa rapidez tremenda. Isso, lógico, favorece o comércio eletrônico. O cliente fica satisfeito em saber que pode receber muito mais do que imaginava. Tá? É isso aí. Mais alguma dúvida, gente? Mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa, Priscila. Vocês estão um centro médico, né? E realmente a pandemia abriu aí um caminho
caminho sem volta, né, dessa via digital, né? Vocês acham, né, o que você pesquisou, estudou, que também para a saúde, na área de saúde, isso também, né, a telemedicina está sendo praticada, muitas consultas online, quando é possível, né, não estar fisicamente com o paciente, presencialmente. Você acha que isso vai permanecer de uma certa forma, talvez como um híbrido, não vai ser possível não estar fisicamente com um paciente, mas vai ser possível muitas vezes poder atender sem que ele esteja fisicamente ali? Isso vai mudar o movimento no centro médico? Como é que você vê isso? Nos consultórios? Eu vejo que o mundo híbrido, o físico e o digital, está realmente misturado. Tá? Eu não vejo mais um mundo com esses dois cenários separados. Pode ser medicina, supermercado, empresa privada, para tudo. Tá assim. E a telemedicina, eu sei lá, eu acho que veio para ficar. Entendeu? Eu acho que as pessoas só vão realmente... não é que só vão, mas quando realmente precisarem ser examinadas, elas vão estar presencialmente. Mas se for, sei lá, só para levar exame, conversar com o médico, eu acho que vai ter gente que vai preferir continuar na telemedicina, sim. É a minha opinião. Né? Aí depende também do ramo da medicina, né? Exatamente, isso. Depende de cada ramo. Né? Tem ramos que não tem jeito, que o médico tem que tocar no paciente, tem que examinar. Aí E tem vão que estar haver presencialmente. tecnologias para mensurar muitas outras coisas que a gente não tem noção ainda, né? Vão surgir essas tecnologias que vão permitir cada vez mais que não seja estritamente necessário esse contato presencial. Essas tecnologias a gente não tem ideia do que são, mas elas vão aparecer. Sim, com certeza. Né? Tanto é que tem gente que faz cirurgia por robô, né? Os robôs estão evoluindo muito. Exatamente. Né? Bom, eu não sou médica, não entendo nada de medicina, mas eu já sei que existem robôs que fazem cirurgia. Obviamente tem médicos por trás do robô, né? Mas urologia faz robô o tempo todo. Tempo todo, né? E a telemedicina, a nossa primeira palestra foi o Reno, falando justo da telemedicina, que veio para ficar mesmo. Né? Veio para ficar. Os convênios, inclusive, já liberaram para uma série de especialidades. Tá? Eles restringiram para uma série de outras, mas liberaram. Tá? E, pelo visto, veio para ficar. Eu acho também que veio para ficar, sim. Né? Não só na medicina, nas escolas, no comércio, em tudo. Eu acho que em escola tudo. eu fico com muita pena das crianças e dos adolescentes. Mas aí é que pena dos pais. Mas as crianças e os adolescentes, eles estão muito mais adaptados com esse... Aliás, tenta explicar para uma criança o que é físico e o que é digital. Eles não conseguem separar uma coisa da outra. Para eles, o mundo já é assim, uma coisa única. É até difícil de explicar. O que nós estamos fazendo aqui agora também não é diferente, não. Né? O Zoom está aí e olha nós aqui. Verdade. Né? Isso também não tem volta, não. Hoje eu já fiz várias reuniões, não é? Várias. Isso aí é definitivo. E quanto na área de saúde e muitas outras áreas, as barreiras geográficas estão sendo vencidas, né? Hoje em dia, uma pessoa que está
em outro estado, lá no norte do Brasil, pode fazer uma consulta com um médico no Rio de Janeiro, pode comprar numa loja no Rio de Janeiro. Então, não existe mais isso de que você tem que pegar um avião e ir para uma reunião em São Paulo. Você não vai mais fazer isso. Ninguém mais vai para essas reuniões que vai de manhã e volta de noite. As pessoas vão fazer reunião assim, como nós estamos fazendo, né? O problema é que tem muita gente que quer fazer consulta grátis via WhatsApp. Não quer mais ir ao consultório. A minha cunhada é médica. Ela está passeando na beira da praia no domingo e recebe ligações de WhatsApp pedindo para olhar o olho dela para ver o que tem. Pedindo para receitar. Pediatra fez muita consulta por telefone, né? Pediatra é uma coisa que era comum até antes de telemedicina. A mãe ligar desesperada, meu filho está com febre. Aí a pediatra já pergunta de cara, já tem 24 horas? Febre de quanto? E aí dá aquele primeiro atendimento pelo telefone, a mãe se acalma e aguarda o tempo necessário para realmente levar ou não o filho para o consultório. Eu acho que quando você institucionaliza isso numa telemedicina, a médica ganha, porque ela vai realmente poder cobrar esse atendimento, né? E a mãe também, assim, a família também ganha, porque realmente a médica vai estar parando ali e fazendo um atendimento remoto, mas é o atendimento que é necessário. Como a Priscila falou, algumas coisas podem ser feitas, né, de forma remota, outras não. É óbvio, a criança está com febre, mais de 24 horas vai ter que ir no médico. Não tem jeito. Mas esse primeiro atendimento, se leva ou não leva, para onde leva, é um atendimento que você formaliza, que antes a gente acabava fazendo de forma informal. Como você falou, a sua irmã aí é uma paciente já antiga que liga e, olha, eu estou com uma emergência aqui, me dá uma ajuda. E ela não recebe. Numa telemedicina, ela já pelo menos receberia essa consulta, né? É verdade. Oftalmologia, por exemplo, eu não vejo muito como ser por telemedicina. Acho difícil. Adolfo, seu microfone está desligado. Não, eu estava dizendo que muitos planos de saúde já estão fazendo a teleconsulta. Eu tenho Unimed, e pela Unimed já tenho vários... Tem até um aplicativo da Unimed para agendar a telemedicina. Sul-América também. E lá naquele site do Doctoralia, você já pode também agendar médicos, tem até horários por telemedicina também. Eu não sei, tem alguns sites, desculpe, tem alguns sites já de avaliação de médicos, isso é que é o problema. Doctoralia, né? Não sei esse, mas que já existe. E isso é meio problemático, né? Mais ou menos. Tem médicos que são muito bem avaliados lá e acaba sendo um cartão de visitas para novos pacientes. Mas, do contrário, também é devastador. Verdade. Eu não sei aqui quantos são médicos e quantos não são. Quem aqui é da área da saúde? Eu sou. 2. Só 2. Sou advogado e contador. Eu fico aqui contando história e fazendo juridiquês. Entendi. Pois é, minhas duas áreas estão altamente informatizadas. A audiência agora esquece presencial, salvo se o advogado reclamar e pedir, forçar para fazer. Entendeu? A justiça deu uma acelerada aí que incrível. Os processos, em vez de parar, andaram melhores, né? E estão informatizando tudo. O que estava físico estão digitalizando. Quer dizer, não tem mais volta. A verdade é essa, não tem mais volta. Não tem volta. E é uma questão de tempo e vai ficar aí uma boa parte virtual. Agora a parte física, né? Como a Priscila falou, existe essa necessidade da gente estar ali junto, né? Agora, como a geração futura vai se comportar, aí só eles é que vão saber lá na frente.
Eu costumo dizer o seguinte, que o que a gente vê na ficção, na realidade, é uma antecipação do futuro, né? Eu sou da geração que tinha aquele seriado O Homem 6 milhões de dólares, né? O Biônico, né? Isso hoje já é realidade. Então, quer dizer, não tem para onde fugir. É isso. Mais alguma pergunta, gente? Gustavo, Valeu, você está Altair, falando, foi mas ótimo. o microfone está desligado. Quem? Gustavo eu está ouvi. falando, mas o microfone está desligado. Não, eu só comentei que, infelizmente, eu cheguei tarde e já está na sessão das perguntas, pelo visto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Isso, já está na sessão das perguntas, mas a gente já debateu aqui o futuro do universo. Opa! Perdi essa parte. Gustavo chegou na hora do coffee break. Tá vendo? Tem vantagem e desvantagem, né? Como é que a gente faz isso, né? Eu vou botar no mudo aqui que tem uma criançada fazendo bagunça aqui, tá? Tá bom. Esse assunto não tem fim. Nós estamos apenas no começo. É verdade. Mas valeu, Priscila. Muito bom. Obrigada, obrigada. De vez em quando não. Quase sempre eu converso com o Altair, né, sobre os avanços que vocês estão fazendo. Né? Olha, eu já tive e-commerce em outros tempos. Tá? Agora está muito diferente já. Bastante diferente. E vai cada vez mais mudar, né? Esse negócio do live commerce, para mim, foi uma novidade que eu aprendi terça-feira, né? Que é o que estão fazendo lá na China, que é um youtuber que fica apresentando os produtos e você pode tirar as suas dúvidas na hora. E esse youtuber, né, que está fazendo a live, apresentando o produto, sabe, tipo, parece aquele programa de televisão que, como é que era, do Shoptime, que ficava apresentando na televisão, só que é live, né, é ao vivo. E aí você pode postar sua pergunta, o youtuber, né, que lá na China tem um outro nome que eu esqueci, eles têm 7 segundos para te responder. Quer dizer, é muito rápido, né? E você lá na hora mesmo, pelo aplicativo que você está assistindo a live, você já tem um botão de comprar e lá na hora você decide se você vai comprar ou não. 7 segundos na China significa 7 dias no Brasil. Eu acho que 7 meses. O vendedor pode estar na própria casa dele dando grandes explicações sobre um produto e tentando conquistar o cliente. Ele não precisa estar na loja física, ele pode estar na casa dele. Pode não, ele está na casa dele. Né, nesse caso, né? Então, isso é o que virá futuramente acontecer aqui. Isso. Porque tem muito isso, né? De conquistar o cliente, de explicar o que é o produto, de mostrar aí o barato de cada produto. Isso. E eles ficam um tempão falando do produto e mostrando e tirando dúvidas. Bom, na China tudo é grandioso, né? Então sempre tem muita gente assistindo essas lives, sempre tem muita gente comprando, né? E é tudo muito, muito rápido e muito intenso lá, né? E eles trabalham muito, né? Eu descobri que a carga horária de trabalho deles é de 9 às 9, de segunda a sexta, e de 9 às 18 no sábado. Então, essa é uma carga horária de trabalho muito maior do que a nossa. Você viu aquele documentário de uma fábrica americana que foi comprada? Indústria Americana, o filme. Fantástico. Impressionante, né? O choque cultural ali, né? Indústria Americana. É fantástico. É fantástico.
fantástico. O que o Gustavo está falando é fantástico. Mostra o que os chineses trabalham, é um absurdo. Trabalham muito. É. Mas eles consomem muito. Consomem Acontece que muito consumidor. na China você tem uma população enorme que tem que trabalhar para disputar um prato de arroz, de fato. É muita gente. Em compensação, aqui no Brasil, qualquer coisa que cai no chão, nasce. Se deixar uma semente de mamão, ela vai nascer, bananeira vai nascer, manga vai nascer. Aqui tudo dá. Lá não dá nada. Lá o pessoal tem que lutar mesmo por um... e a luta. É verdade. Bom, gente, mais alguém quer falar alguma coisa, algum comentário, alguma dúvida? Acho que... Não, vocês falaram bastante e falaram bem. Então, obrigada. Muito obrigado, então. Eu queria agradecer também, foi excelente. Foi muito bom. Obrigada. Eu vou dar uma saída agora, que eu vou fazer uma consulta médica virtual, tá? Tá bom, tá bom. Gratuita, de preferência. Gratuita? Puxa, coitado do médico. Estou brincando, gente. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Valeu. Foi legal. Muito obrigada, seu Altair. Muito obrigada. A Priscila foi excelente. Muito boa mesmo. Tá? Tá joia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando e mostrando um pouco do nosso trabalho e da nossa rotina. Acabei de colocar. Ok. Então, pessoal, eu vou me despedir. Uma boa noite. Muito obrigado pelas presenças. Boa noite. Altair. Obrigado a todos. Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, gente. Muito bom. Boa noite, Priscila. Boa noite aí para os que ainda estão presentes. Boa noite. É que a gente fica por último, né? Para poder fechar Boa noite a casa. a vocês. Obrigada, Priscila. Obrigada, seu Altair. Até mais. Tchau. O quê? Eu não consigo botar vídeo para mim, não sei porquê, mas não consegui. Tá? Qual o seu nome? Tá como iPhone? Regina. Ah, então tá. Aqui embaixo tem um negócio de vídeo. Tem, mas eu tá me recusando, porque eu não sei, acho que é alguma coisa que eu devo ter feito errado que hoje está recusando o tempo todo. Mas eu estou vendo perfeitamente, é isso que já é bom. Ah, então tá jóia. Um abraço e muito obrigada a vocês. Obrigada, Regina, pelo convite de estar aqui apresentando. Tá? Muito obrigada. Que deu ajuda para nós. Não sei se ele está... Sem o Felipe não teria saído, né? Luiz Felipe. Eu acho que ele está ali. Tá? Tá aí. Pacientemente fez vários ensaios com a gente antes. Obrigada, gente. Vai nada. Tchau. 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 A gente se fala depois. Certeza. Então tá, Felipe, estamos saindo. Eu acho que não tem mais ninguém na sala, né?